O magistério da Igreja atinge também a filosofia e as ciências. É sobre isso que quero falar no vídeo de hoje, coisa que considero muito importante e que deixará mais claro o trabalho que faço aqui. Desde já, quero deixar claro que entenda-se aqui filosofia e ciência como a mesma coisa, ou seja, aquilo que busca alcançar um conhecimento certo, perfeito e atual do necessário segundo as suas causas. Considero esse vídeo importante porque há no meio católico, mesmo entre aqueles que se dizem mais católicos, pensamentos que são contrários ao ensinamento do mesmo magistério constante da Igreja, no que diz respeito à relação das ciências e da filosofia com esse magistério. Por exemplo, a adesão ao evolucionismo por má doutrina filosófica, ou ainda a adesão a filósofos que são perversos, contrários à doutrina católica e que o magistério da Igreja, especialmente São Pio X, já havia nos alertado. Bem, a função do magistério da Igreja é aquela que Cristo, antes de subir ao céu, mandou aos apóstolos, dizendo: "E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", conforme se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Assim, Deus deixou a Igreja estabelecida por Ele mesmo como mestre comum e supremo dos povos. Cristo, se não tivesse estabelecido um magistério perpétuo para instruir os entendimentos na fé, uma vez libertados pela verdade, e na verdade deviam os homens permanecer, se conservar para alcançar a salvação, uma vez que, se ele não tivesse estabelecido esse magistério perpétuo, então, como haveria os homens de alcançar a salvação? Como haveria os homens de serem salvos? Seria algo difícil, porque se apartariam da verdade. Como nós vemos na história do Antigo Testamento. Os povos se afastando cada vez mais da religião que nossos primeiros pais tinham ciência. O pecado original influenciou enormemente nisso. E Santo Tomás, em seu sermão sobre o credo, ele linka lá alguns motivos que corroboram com esse distanciamento do homem de Deus. Especialmente, claro, a ação do demônio, mas há também a afeição carnal, a cegueira da inteligência e por aí vai. Por isso diz Leão XIII, na encíclica Aeterni Patris, o seguinte: a Igreja, porém, já confiando nas promessas do seu divino autor, já imitando-lhe a caridade, de tal sorte cumpriu essas ordens, que acabei de referir, que sempre teve em vista, sempre desejou ardentemente ensinar as coisas da religião e combater perpetuamente os erros. Bem, o magistério da Igreja atinge também a filosofia e as ciências porque a Igreja foi instituída em vista do bem das almas. Ou seja,
para comunicá-las a salvação e assim adorarem a Deus. E sobre isso atesta São Paulo em sua epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, dizendo: como de nossa pregação recebestes o Senhor Jesus Cristo, vivei nele, enraizados e edificados nele, inabaláveis na fé, em que fostes instruídos, com o coração a transbordar de gratidão. Estai de sobreaviso, para que ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismas, baseados nas tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo, diz São Paulo. E ainda, na Aeterni Patris, comenta Leão XIII sobre isso o seguinte: acontecendo, porém, como diz o apóstolo, que pela filosofia e pelos discursos sedutores, as almas dos fiéis costumam ser enganadas e a sinceridade da fé ser corrompida nos homens. Por isso, os supremos pastores da Igreja julgaram sempre ser dever seu promover, quanto pudessem, a verdadeira ciência e, ao mesmo tempo, providenciar com suma vigilância para que todas as disciplinas humanas, especialmente a filosofia, da qual em grande parte depende o bom uso das outras ciências, fossem ensinadas em toda a parte segundo a norma da fé católica. Diz isso Leão XIII, na Aeterni Patris. Com isso fica muito claro para nós que há uma norma a ser seguida, a norma da fé católica. Porque a infalibilidade, incredendo, ou seja, dos que creem, se reduz própria e estritamente à infalibilidade indocendo, ou seja, da hierarquia eclesiástica. Portanto, o conjunto dos fiéis é o corpo discente com respeito ao corpo docente, que é a hierarquia eclesiástica, em matéria de fé e de costumes, assim como em partes conexas, como são alguns dos casos em questões filosóficas e científicas. Reitero aqui, são alguns os casos em questões filosóficas e científicas. Como bem salienta, os papas ao longo do século já entrarem nessa questão. Portanto, ainda que um fiel seja movido a assentir ao magistério da Igreja, pela mesma virtude interior da fé infundida na alma, a certeza de sua profissão de fé depende formalmente de critérios externos, isto é, do corpo docente da Igreja, que possui o carisma da infalibilidade. Depende da própria hierarquia. Por isso mesmo, em questões em matéria de fé e moral, assim como em matérias conexas, em razão da salvação das almas, o católico deve ter docilidade e dar assentimento ao magistério, mas não ser insubordinado ou indiferente. Então, é importante ter em mente sempre duas coisas. A primeira é que o magistério sempre é a regra. Sempre é a regra. E segundo, que primeiro se deve aprender o que é correto, então, depois, se busca compreender o erro. Porque o estudioso tem um papel aí, em certo sentido, combativo, para poder denunciar os erros dos autores e contribuir em seu estado de vida, do seu modo,
de modo subordinado, claro, sempre hierarquia, contribuir, de algum modo, com a ação católica. Mas hoje se faz uma inversão. Hoje as pessoas começam estudando o que é errado para depois ver o que é certo. São levados pelo plurido de novidades, como diz São Paulo. Seduzidos por falsos doutores. Há uma completa inversão das coisas. Há uma tentativa de misturar o que é certo com o que é errado, e daí construir algo novo, porque, no fim das contas, se quer a realização da própria obra. Pessoas que buscam estudar, por exemplo, filosofia com católicos que buscam estudar filosofia com professores que não são católicos. Ou tem por mestres autores que são evidentemente contra a doutrina católica. Porque, no fundo, são contra os princípios corretos. São contra os princípios verdadeiros da razão. O fato é que a causa dos males modernos é a difusão das más ideias. E comenta Leão XIII, ainda na Aeterna Patris, o seguinte: se alguém atender à malícia dos nossos tempos e pensar na razão das coisas, que acontece pública ou particularmente, concluirá certamente que a causa fecunda dos males, não só daqueles que nos oprimem, mas também daqueles que receamos, consiste nas más opiniões acerca das coisas divinas e humanas, que partindo primeiro das escolas dos filósofos, têm invadido todas as ordens da sociedade, acolhidas pelos aplausos de muitos. Isso decorre de um duplo erro. Primeiro, até aqui, Leão XIII. Isso decorre de duplo erro. Primeiro, de um erro de inteligência, devido à malícia das opiniões que essa pessoa foi formada, por exemplo. Ou a pessoa, de modo muito malicioso, ainda mais malicioso, ela busca propagar os erros. Segundo, devido à vontade. Em que sentido? Devido à perversão nas ações humanas. A inteligência compreendendo mal as coisas, a vontade não consegue aderir àquilo que é certo. E as ações humanas serão perversas, serão invertidas. Serão ações contrárias ao reto uso da razão. Porque mesmo que a razão tenha em si mesma o conhecimento dos primeiros princípios, inata em si mesma os primeiros princípios, ou seja, o ser humano nasce com o conhecimento desses primeiros princípios, por exemplo, a razão é capaz de ter ciência de modo inato, ao princípio da contradição, da não contradição, ao princípio da realidade, da inteligibilidade, coisas rudimentares. Esses primeiros princípios que nascemos com eles são os princípios comuns da razão. Mas, uma vez que a pessoa não busca formar bem esses princípios, ou seja, educá-los, no sentido de criar um hábito na realização desses princípios, uma vez que a pessoa não busca continuamente exercer esses princípios de modo habitual, buscando coisas erradas, buscando uma formação equivocada, perniciosa, mesmo sem saber, essa pessoa
terá um hábito perverso, contrário a esses primeiros princípios. Porque a sua formação, porque o seu modo de agir foi direcionado por opiniões errôneas, por erros perversos. Então, mesmo os primeiros princípios, eles podem ser mal orientados. Se a pessoa não busca ter o hábito de sua verdadeira essência. É o que nós vemos, por exemplo, né? Em pautas ideológicas, partidárias, né? Que são bem esdrúxulas. Né? Veja meu vídeo, por exemplo, sobre as religiões políticas. Lá eu trato mais sobre isso. Ou ainda, o vídeo que falei sobre a tragédia de Santa Maria, a tragédia no Rio Grande do Sul, né? Das enchentes. E lá, ao final do vídeo, eu falo sobre a inversão dos valores. Bem, São Pio X, ele fala algo muito importante, que nos vale aqui ressaltar. Diz ele que não há sinal mais manifesto de que começa alguém a volver-se para o modernismo do que começar a aborrecer a escolástica. O porquê disso? É justamente devido à clareza das coisas. Devido à clareza dos argumentos. É característica do mundo moderno essa inovação constante, essa tentativa de originalidade, de realização de própria obra, de obra própria, de buscar um pódio devido à soberba do homem. E por isso mesmo não há clareza, porque sempre busca-se uma inovação, algo único, original. E no fim das contas não existe uma ordem. Numerosos textos são assim. Na antiguidade nós temos, por exemplo, um divisor de águas entre Platão e Aristóteles no que diz respeito à expressão do pensamento, ou seja, a escrita. Aristóteles é muito mais científico, né? O argumento é estruturado de modo mais claro. Em Platão, muitas vezes, os diálogos terminam com uma aporia, sem solução. E ainda Platão fala mais pelo som das palavras do que pelo que elas realmente significam. Enfim, na escolástica, o que acontece é justamente essa clareza. E de modo muito especial, nós temos Santo Tomás de Aquino. Ou seja, Santo Tomás, ele foi tão incentivado pelos papas ao longo de 7 séculos de magistério autêntico, incentivando e exigindo que Santo Tomás seja a regra dos estudos teológicos e filosóficos, especialmente. Por que filosóficos? Bom, teológicos, é claro que os doutores da igreja, eles, devido às suas 4 notas, para ser doutor da igreja, eles possuem uma ortodoxia, evidentemente. Eles possuem ortodoxia. As 4 notas, para ser doutor da igreja: antiguidade, a santidade de vida, a ortodoxia da doutrina e a aprovação tácita da igreja. Mas o fato é que eles possuem ortodoxia no que diz respeito a questões teológicas. Contudo, em questões filosóficas, Santo Tomás, ele nos dá princípios mais claros para as discussões. E foi justamente por isso, devido à sua clareza em princípios metafísicos, que possuem
conexão, são matérias conexas à fé e à moral, que o magistério da Igreja, durante 7 séculos, clamou para que Santo Tomás fosse o doutor comum. Por isso que é chamado assim, doutor comum, devido a esse duplo aspecto, não só teológico, mas também filosófico. E isso é muitíssimo importante porque os princípios metafísicos eles estão na base das ciências. A biologia supõe esses princípios, mesmo que não busque estudá-los, mas ela supõe isso. A história também. A física também. E muitos dos erros da física moderna é justamente por não aderir a esses princípios metafísicos. Por exemplo, né, alguns dizem, o universo é eterno. Não faz o menor sentido isso, né? Eterno só Deus. Então, o fato é que o método de estudos que corresponde ao bem da fé, conforme ensinado pelo magistério da Igreja durante 7 séculos, o melhor método que corresponde ao bem da fé é o método de Santo Tomás, porque ele nos dá essa clareza. Então, o que ele nos mostra é que o princípio metodológico fundamental é a confiança na aptidão para acessar a verdade. A confiança na aptidão da razão para acessar a verdade. Contra os erros, por exemplo, do kantismo, que adentrou no seio da Igreja, que nega a existência extramental das coisas. Ou ainda também contra os erros do ocanismo, que nega a essência comum das coisas. Que adentrou também no seio da Igreja. Santo Tomás ele mostra de modo muito claro que há de ir do mais claro para o mais escuro. Ou seja, que a razão, como ensina o magistério, ela pode acessar a verdade das coisas. De fato. Com certeza. E muitos desses erros da ciência atual é justamente porque não está fundamentado em princípios metafísicos corretos. Então, há católicos que são levados por essas coisas sem mesmo saber. Né? Por exemplo, os erros darwinistas, né? Do evolucionismo. Já farei um vídeo futuramente sobre essa questão. De respeito aos princípios metafísicos, né? Para poder entender bem os erros de Darwin. Mas recomendo desde já, certamente vocês já conhecem, se não conhecem, procurem o canal do Dr. Pômulo, que é formado em zoologia e tem um conhecimento suficiente de questões filosóficas para poder atuar com destaque na área dele, na ciência biológica. O fato é que a inteligência bem formada ela é causa de numerosos benefícios, não é? Os erros, nós já vimos há pouco, da inteligência má formada. E que, no fundo, essa má formação se trata, em parte, de ignorância, em parte, de insubordinação ao que diz o próprio magistério. Porque consideram, alguns, que o magistério só atua em questões de fé e moral e que as ciências e a filosofia não possuem relação com a fé e a moral. Então, portanto, dizem
esses fatores que o homem, né, o intelectual, o cristão, ele é cristão e é intelectual. Ou seja, o homem que é cristão, sendo intelectual, não precisa ser necessariamente um intelectual cristão. Existe aí uma separação. Coisa evidentemente errada, porque isso está fundamentado, repito, numa falsa noção de autoridade. Por considerar que a autoridade restringe a liberdade, coisa que não faz o menor sentido. E é contrário ao que ensina a Igreja constantemente, e esse fundamento, né, que embasa esses erros que mencionei há pouco, em parte também é por falta de bom senso. E falta de bom senso não leva ninguém para o céu. Bem, a inteligência bem formada é causa de numerosos benefícios. O mundo ele será restaurado em Cristo, como diz São Paulo, não por palavras persuasivas da sabedoria humana, mas pela demonstração de espírito e virtude. Ou seja, que a esperança cristã ela se fundamenta, primeiramente, antes de tudo, em Deus, na onipotência divina, em sua providência. Contudo, como bem ensina Leão XIII e o magistério constante da Igreja tem ensinado, é que não se deve desprezar nem desconsiderar os auxílios naturais. E entre esses auxílios, é certo que o principal é o reto uso da filosofia. Porque não foi em vão que Deus concedeu à alma humana a luz da razão. Não é? O fato é que a luz da fé, que depois lhe foi acrescida, longe de extinguir ou diminuir a força da inteligência, antes a aperfeiçoa e aumenta-lhes a força, a eleva, a permite alcançar coisas mais altas que a própria razão não consegue dar. Porque justamente é uma razão superior. O próprio Deus falando. Ou seja, é presente nos tempos de hoje, sempre será aquela máxima de que a graça supõe a natureza. Deus, ele quer a ajuda do homem para realizar coisas. Então a graça supõe a natureza. Não a destrói, mas a aperfeiçoa e a eleva. Então o fato é que a inteligência bem formada, ela será causa de numerosos benefícios para não apenas a atuação filosófica, científica da pessoa na sua área de estudo, como também, por exemplo, para os pais na formação dos filhos, para os cientistas, né, em sua atuação, claro, mas sobretudo para a preservação da fé. Isso São Paulo nos alerta enormemente em suas epístolas e, mais fortemente ainda, se eu pudesse, na Pascendi e também em seu decreto lamentável que acompanha. Por isso mesmo que, insisto, se inscrevam na comunidade Saber Pensar, porque lá nós aprofundamos essas questões e adquirimos um conhecimento necessário para poder preservar a sanidade mental e, sobretudo, preservar a fé que nos é tão cara, especialmente nos tempos de hoje, que os ataques já não estão fora da igreja, mas agora fazem parte
da própria hierarquia. E mesmo entre aqueles católicos que são mais bem informados, há má compreensão no que diz respeito a essas coisas que tratei aqui. Porque, ao fim e ao cabo, Santo Tomás, ele de fato é doutor comum e foi o único que a Igreja tomou os seus princípios metafísicos como doutrina própria, como doutrina sua. Como disse um Papa, Santo Tomás é aquele que possui a doutrina que a Igreja fez sua. O único que a Igreja, a única doutrina que a Igreja tomou por sua. E é justamente a doutrina de Santo Tomás que nós estudamos em nossa comunidade. E você pode conferir o link na descrição. Nos vemos no próximo vídeo.